Então, pessoal, a gente vai começar agora a estudar um pouquinho as sequências matemáticas, né? Então, quando a gente fala de sequência numérica, a gente se refere a uma sequência de números, né? E existem vários tipos de sequências numéricas. A gente vai se preocupar em estudar dois tipos de sequências, que são as progressões aritméticas, que a gente chama carinhosamente de PA, e as progressões geométricas, que a gente chama de PG. Então a gente vai começar com um trabalho com as PAs, né? E então eu vou falar aqui sobre as propriedades dela, termo geral, soma, e depois a gente vai falar da PG. E a gente termina essa parte de sequências, tá? Então, para a gente entender um pouquinho o que é uma PA, a gente vai considerar essa sequência abaixo aqui, que eu coloquei, né, com os elementos aqui, menos 9, menos 5, menos 1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, e a gente vai observar algumas propriedades dessa sequência e definir o que é uma PA. Tá? Então, primeira coisa que você precisa entender de uma PA é que os termos, eles têm uma posição, né? Então, esse primeiro termo aqui, ó, que é o menos 9, a gente chama ele de A1. O que significa esse A1 aqui? É o termo que ocupa a primeira posição, né? Então, o menos 5 aqui vai ser o A2, o menos 1 vai ser o A3, e assim sucessivamente, né? O último termo para a gente dessa sequência, ou um termo desconhecido, a gente vai dar o nome de AN. Tá? Então, o AN pode representar o último termo da sequência ou um termo desconhecido. Então, se você notar, observar essa sequência, para a gente ir de um termo para o próximo, a gente sempre está somando o valor 4. Então, se você faz aqui, ó, menos 9 mais 4 dá menos 5. Menos 5 mais 4 dá menos 1. Menos 1 mais 4 dá 3. 3 mais 4 dá 7. Isso significa dizer que sempre quando você pega um termo dessa sequência e subtrai pelo termo antecessor, o valor é sempre uma constante. O que eu quero dizer aqui? Ó? Se você pegar, por exemplo, o A2 menos o A1, né? Então, ou seja, se você pegar aqui menos 9 e subtrair, perdão, se você pegar aqui, ó, o menos 5 e subtrair do menos 9, o que você vai ter aqui? Ó? Menos 5 mais 9, que é igual a 4. Se você pegar o A3 menos o A2, ou seja, você pegar aqui ó, o menos 1 com menos 5, você vai ter aqui ó, menos 1 mais 5, e também dá 4. Tá? Então, se você pegar o A4 menos o A3, também vai dar 4. Se você pegar o A5 menos o A4, também vai dar 4. Então, assim, ó, uma PA, ela se caracteriza justamente pelo fato de que quando você pega um termo e subtrai pelo termo de posição anterior a esse termo, sempre vai dar um valor constante. A esse valor constante, que nesse caso, que nesse exemplo que eu estou dando, é 4, a gente chama de razão. Tá? Razão da progressão aritmética. Tá? A razão a gente denota por R. Tá? E essa razão, a gente calcula ela fazendo o seguinte. Ó. A gente pega um termo da sequência, por exemplo, um AN, e subtrai de um termo que tem posição imediatamente anterior a ele. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pego o A10, eu vou subtrair de quem? Do 10 menos 1 do A9. Tá? Se eu pegar o A8, eu vou subtrair do quem? 8 menos 1, 7.
Então, você sempre vai pegar um termo e subtrair pelo termo de posição anterior a ele. Note que o n, né, esse nzinho aqui, ó, como ele representa a posição do termo, esse n aqui é um n que pertence aos naturais diferente de zero. Tá? Então, o n não pode ser, por exemplo, um número decimal, porque o n representa a posição do termo. Né? Então, o n sempre vai ser um número natural inteiro. Não existe a posição 0, existe a posição 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, dessa forma aqui a gente calcula a razão. A gente pega, pode ser, por exemplo, o A2 menos o A1, o A3 menos o A2, o A4 menos o A3 e assim sucessivamente. Então, essa é a forma que nós temos de calcular a razão de uma progressão aritmética. Tá? Uma coisa importante também com relação à razão é a seguinte, antes de ir para o termo geral, é assim, ó. Se você perceber, a nossa razão aqui, ela é maior do que zero. Nossa razão aqui é 4 nesse exemplo. E quando a razão é maior do que zero, você nota que os termos dessa sequência eles estão aumentando. Então, quando a razão é maior do que zero, a gente diz que a PA é crescente. Tá? Quando a razão for menor do que zero, obviamente a gente vai dizer que a PA é decrescente. Razão pode ser zero? Pode. Se a razão for zero, é o caso mais simples que a gente tem, né? Se a razão for zero, a gente diz que a PA é constante. Né? Se você somar com zero, sempre vai ser o mesmo valor. Então, todos os termos da PA vão ser iguais. Né? Então, a gente tem aqui essa classificação das progressões aritméticas com relação à razão. Então, razão maior do que zero crescente, razão menor do que zero decrescente e razão igual a zero, PA constante. E aí a gente vai falar um pouquinho do termo geral. É uma relação que fornece qualquer termo dessa sequência. Então, o que eu preciso que vocês notem aqui? Ó? Vamos analisar o seguinte. Então, se você olhar aqui para o termo A1, você sabe me dizer que esse valor ali, olhando para a sequência, é menos 9. O A2, como é que eu posso obter o A2? A gente está vendo ali na sequência que é menos 5, mas vocês vão concordar comigo que A2 é você pegar o A1 e somar com a razão dessa PA. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó, menos 9 com mais 4, isso aqui vai ser igual a menos 5, que é o segundo termo dessa sequência. Para eu pegar o A3 aqui, para eu achar o A3, eu também posso fazer o seguinte. Ó. Eu posso pegar o A1, mas agora somar com quantas vezes a razão? 2 vezes a razão. Né? Então, se você pegar o A1 aqui, ó, é menos 9, mais 2 vezes 4, né? A gente vai fazer a multiplicação primeiro. Então, a gente vai ter menos 9 com mais 8 dá menos 1. De forma análoga aqui, ó, a gente pode obter o A4, agora fazendo o quê? O A1 mais 3 vezes a razão. Então, vou obter aqui, ó, menos 9 mais 3 vezes 4. Então, a gente vai ter menos 9 com mais 12 dá 3. Aqui também, ó, o A5, por exemplo, né? Vai ser A1 mais 4 vezes a razão. Então, A1 menos 9 mais 4 vezes a razão, que é 4. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 9 com mais 16 dá 7. Né? Então, note que tem uma... A gente pode estabelecer aqui uma relação, né? Vamos supor que eu queira
um termo qualquer dessa sequência, um AN. Tá? Como é que a gente obtém esse AN? Então, se você notar aqui, para cada termo que eu achei da minha sequência, ficou fixado quem? O primeiro termo. Tá? A gente pode colocar aqui nessa relação o A1 fixado. E o que você pode notar aqui? Se eu quero o termo de posição 2, o valor que está multiplicado pela razão é 1. Tá? Se eu quero o termo 3, de posição 3, o valor que está multiplicando a razão é 2. Se eu quero o termo 4, o valor que está multiplicando a razão é 3. Se eu quero o termo 5, o valor que está multiplicando a razão é 4. Então, note que o termo que está, o valor, né, que está multiplicando a razão, é sempre antecessor da posição do termo que eu quero. Então, se eu quero o quinto termo, o número que está multiplicando a razão é 4, é o antecessor de 5. Então, se eu estou querendo achar o enésimo termo, um termo de posição n, quem vai multiplicar a razão é o antecessor de n. E quem que é o antecessor de n? Vocês concordam que o antecessor de n é n menos 1? Né? Como é que a gente acha o antecessor de um número? Qual é o antecessor de 10? É você tirar, subtrair 1 do 10. Então, 10 menos 1, 9. Quem é o antecessor de 7? 7 menos 1, 6. Quem é o antecessor de n? n menos 1. Então, aqui, quem vai estar multiplicando então a minha razão é o n menos 1. E com isso aqui, a gente consegue achar qualquer termo da sequência se a gente sabe a razão e o primeiro termo dela. Essa relação aqui, essa fórmula, a gente chama de termo geral da PA. Tá? Isso aqui é o termo geral. Muito bem. Então, por exemplo, assim, se eu pedisse para você, por exemplo, para você calcular o A101, tá? Quem que é esse centésimo primeiro termo? Né? Bom, você não ia ficar somando 4 até chegar no centésimo primeiro termo, né? A gente sabe aqui, que o termo geral. Como é que a gente calcula o termo geral, né? A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, olha aqui, como é que a gente vai achar o A101? Vai ser o primeiro termo da sequência mais 101 menos 1 vezes a razão. O primeiro termo da sequência a gente tem que é menos 9, mais 101 menos 1 fica 100, vezes a razão que a gente sabe que é 4. Então a gente vai ter aqui o seguinte, vai ficar menos 9 mais 400. E daqui a gente tem que o A101 vai ser 391. Certo? Então, se eu tenho a razão e o primeiro termo, né, eu consigo achar qualquer termo dessa sequência. Só que no nosso termo geral aqui, que eu falei para vocês, está fixado o A1. Né? Então, significa dizer, né, para essa relação que a gente tem, que para achar qualquer termo da sequência, eu obrigatoriamente precisaria do primeiro termo. Tá? O que não é verdade. Né? A gente pode achar qualquer termo da sequência com a razão, mas não necessariamente, obrigatoriamente tem que ter o primeiro termo. Pode ter qualquer outro termo da sequência. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Se a gente observar aqui o exemplo anterior,
né, que a gente tomou aqui, ó. A gente pegar aqui a nossa sequência, que era menos 9, menos 5, menos 1, 3, 7, 11, 15, 19, né? Por exemplo, eu disse para vocês que o A5 é o A1 mais 4 vezes a razão. Mas eu não preciso escrever o A5 necessariamente em função do A1. Eu posso escrever o A5 como, por exemplo, o A2, em vez de 4 vezes a razão, posso colocar aqui, ó, 3 vezes a razão. Ou ainda, eu posso escrever o A5 como o A3 mais 2 vezes a razão. Ou ainda, eu posso escrever o A5 como A4 mais a razão. Então, não necessariamente eu preciso do A1 para achar um termo qualquer da sequência. Note que se você fizer isso, ó, todos vão dar o mesmo valor, que é o 7. Então, ó, se você pegar o A2 é menos 5, mais 3 vezes a razão, que é 4. Então, você vai ter aqui, ó, 12 menos 5 vai dar 7. Se você pegar aqui agora, ó, A3, que é menos 1, mais 2 vezes a razão, que é 4. Então, 8 ali, ó, com menos 1, também dá 7. Se pegar aqui, ó, A4, que é 3, e somar com a razão, uma vez a razão, também dá 7. Tá? Então, a gente consegue estabelecer um outro termo geral a partir desse raciocínio. Se eu quiser aqui, ó, achar um termo qualquer da sequência, eu não preciso necessariamente fixar o A1. Eu posso fixar qualquer termo. Qualquer termo aqui, ó, eu vou chamar de AP. Né? Então, voltando aqui um pouquinho, né? Note que quando a gente estava fixando o A1, né? Se você pegar aqui, ó, o 2, né, que é a posição do termo que você quer, e subtrair aqui, ó, do 1, a gente obtém o termo que está multiplicando a razão. Se você pegar o 3 e subtrair do 1, a gente obtém aqui o 2, que é o número que está multiplicando a razão. Se você pegar o 4 menos 1, a gente obtém o termo aqui, ó, que está multiplicando a razão. Então, usando esse raciocínio, né, ó, se a gente pegar aqui, ó, a gente quer saber o termo 5 e a gente usa o segundo termo, né, se você pegar aqui a posição do termo que você quer e do termo que você está usando, ó, e fazer a diferença entre esses dois valores, ó, 5 menos 2 vai dar o termo que está multiplicando a razão. 5 menos 3 vai dar o termo que está multiplicando a razão. Então a gente pode escrever assim, ó, o termo geral. Um AN qualquer que eu quero achar, se eu fixo aqui um AP, para achar quem está multiplicando a razão, se o P fosse 1, né, se fosse fixado a 1, seria N menos 1. Como é P, a gente vai usar aqui N menos P vezes a razão. Então, aquele primeiro termo geral que eu dei, na verdade, é uma consequência desse, né? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, se eu quero o AN e fixo o A1, eu estou dizendo que esse P é igual a 1. Mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que para você achar um termo qualquer da sequência, não necessariamente você precisa fixar o A1. Você pode fixar qualquer termo. Esse qualquer termo que eu estou fixando, eu estou chamando de P. E aí, em vez de ser N menos 1, a gente vai colocar N menos P multiplicando a razão. Isso aqui também é o termo geral da PA. Tá? Você tem dois termos gerais. Então, assim, ó, se eu quiser, por exemplo, achar o A20, tá? Para achar o A20, tá? Usando o primeiro termo geral, eu faria assim, ó, A1 mais N menos 1, 20 menos 1, vezes a razão. Então, ficaria assim, ó, A1 mais 19 vezes a razão. Tá?
Então note que quando eu uso esse termo geral, o valor de P aqui que eu estou utilizando é o valor 1. Só que para você achar o A20, você não necessariamente precisa usar o primeiro termo. Você pode usar qualquer termo da sequência para achar o A20. Então, por exemplo, assim, ó, se eu quero achar o A20, mas eu quero usar, por exemplo, o A13 para achar o A20, eu posso usar o A13? Posso. Só que quem que vai estar multiplicando a razão? Se eu estou querendo achar o A20 e estou usando aqui o A13, qual é o valor que vai estar multiplicando a razão? Vai ser aqui o 20, que eu estou tomando como N, menos o P, que é 13. Então, ó, N menos P. Então, quem vai estar multiplicando a razão aqui vai ser o 20 menos o 13. Então, eu vou ter que o A20 pode ser escrito como o A13, mas agora mais 7 vezes a razão. Tá? Vai dar o mesmo valor de A20. Só que agora, em vez de você estar usando o primeiro termo para achar o A20, você está usando o 13º. Não necessariamente precisa ser o 13º, pode ser o 12º, pode ser o quarto, pode ser o 30º, pode ser qualquer termo da sequência. Só que o que você vai ter que fazer agora? Se você pegar um termo que é diferente de 1, em vez de você fazer n menos 1 aqui, você vai fazer o n menos o p que você está tomando. Então, se o p é 40, você vai fazer 20 menos 40. Se o p que você está tomando é 13, vai fazer 20 menos 13. Propriedades da PA. Então, uma PA, ela pode ter uma quantidade finita ou infinita de elementos. Então, quando eu escrevi aqui, ó, no meu exemplo, eu coloquei aqui, ó, 3 pontinhos, querendo dizer o seguinte, ó, que essa PA ela vai continuar infinitamente. Então, a gente não pode determinar, por exemplo, quem que é o último termo dessa sequência, porque, em tese, aqui da forma como eu escrevi minha sequência, né, eu tenho infinitos termos, mas eu posso limitar minha quantidade de termos. Por exemplo, né, eu posso dizer assim, eu posso escrever minha sequência assim, ó. Então, usando aquele primeiro exemplo, então, menos 9, menos 5, menos 1, 3, 7, 11, 15, 19 e 23. Então, assim, ó, quando eu escrevo essa sequência e não coloco aqui as reticências, eu estou querendo dizer, ó, essa sequência, ela tem uma quantidade finita de elementos. Nesse caso aqui, a minha sequência tem 9 elementos, né? 9 termos, né? Então, esse aqui, o meu AN aqui, que é o último termo da sequência, na verdade é quem? O A9, que é o último termo da sequência. Então, o que é importante você notar numa PA, né? Bem importante você notar. É o seguinte, ó, você pegar o primeiro termo e somar aqui com o último, o que você vai ter aqui? Ó? Se você pegar o menos 9 e somar com o 23, isso aqui vai ser igual a quanto? A 14, né? Mas se você pegar aqui, ó, o menos 5 e somar aqui, ó, com o 19, também vai dar quanto? 14. Se você pegar aqui o menos 1 e somar com o 15, também dá quanto? 14. E se você somar o 3 com o 11, também dá quanto? 14. Isso significa dizer, né, que se você soma numa PA termos extremos equidistantes, o resultado é sempre o mesmo. Tá? Então essa é uma propriedade. O que eu quero dizer? Se você soma aqui, ó, o A1 com o último termo da sequência, vai ser igual ao A2 com o penúltimo termo da sequência, que vai ser igual ao A3 com o antepenúltimo termo da sequência, e assim sucessivamente. Tá? Então, uma propriedade aqui, ó, que a gente pode escrever é a seguinte, ó. Se você pegar o primeiro termo da sequência e somar com o último, vai ser igual a você pegar o segundo e somar com o penúltimo,
que vai ser igual você pegar o terceiro e somar com o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Né? O que significa dizer isso? Que os termos que a soma dos termos extremos equidistantes é a mesma. É sempre igual. Então, essa é uma propriedade da PA. Sempre vai acontecer isso para qualquer sequência, né, que seja uma PA. Né, aqui a gente está pegando um exemplo de uma PA, pode ser que a PA ela tenha outra razão, outro primeiro termo, né, mas sempre para uma PA isso vai acontecer. E a segunda propriedade é assim, ó, se a quantidade de termos da sequência, né, que é representada por n, for ímpar, nós vamos ter uma coisa chamada termo médio ou termo central. Tá? E como que a gente obtém esse termo médio? Ó? Note que a soma dos extremos aqui está dando 14, né? O que acontece quando você pega essa soma e divide por 2? Você vai ter justamente o termo médio. Tá? Para existir o termo médio, a quantidade de termos dessa PA tem que ser uma quantidade ímpar. Então, nesse caso aqui tem 9 termos, vai existir um termo médio. Se a PA, por exemplo, não tivesse esse termo 23, por exemplo, ela teria 8 termos, não teria um termo médio. Então, a PA ela só vai admitir termo médio quando você tiver uma quantidade ímpar de elementos. Então, esse termo médio, tá, que a gente denota aqui ó, por TM, a gente calcula ele fazendo o seguinte, a gente pega o primeiro termo da sequência, mais o último termo da sequência, e divide por 2. Assim a gente obtém o termo médio. Claro, né? Se a gente está falando de termo médio, a gente está falando de uma PA que seja finita, que tem uma quantidade finita de elementos, e tem uma quantidade ímpar de termos. Né? Então, assim a gente acha o nosso termo médio. Tá? Beleza? Não necessariamente precisa ser o A1 mais o último termo, pode ser o A2 mais o penúltimo termo, ou pode ser o A3 mais o antepenúltimo termo, porque a gente sabe que A1 mais AN, né, a gente está somando os extremos, os termos extremos, né? Então, não necessariamente precisa ser o primeiro e o último, pode ser o segundo, o penúltimo, o terceiro, o antepenúltimo, porque o resultado é o mesmo. Todos dão, nesse caso aqui, dá 14. Tá? Então, também é uma outra propriedade da PA. Então, o que é importante a gente saber? Só existe termo médio, né, quando você tem uma quantidade ímpar de elementos na tua sequência. E mais uma coisa importante também, que a gente precisa saber, é o seguinte, ó, que para determinar uma sequência, a gente precisa de pelo menos 3 termos dela. Porque se eu escrevo uma sequência assim, ó, 2, 4, aí eu pergunto para você assim, quem que é o próximo termo? Aí você pode dizer o seguinte, o próximo termo é 6. Mas o que garante que o próximo termo é 6? Não sei. Pode ser 6. Se você considerar que essa sequência você está somando 2 unidades, né, para obter um próximo termo, né, você pode dizer que é 6. Mas você poderia considerar uma sequência que, em vez de você estar somando 2, você estivesse multiplicando 2. Então, o nosso próximo termo aqui seria quem? 8. Tá?
E nesse caso aqui você teria uma PA, que é o que a gente está estudando, está somando, né, um valor, uma constante R, né, a um termo para obter o próximo, e aqui você está multiplicando, nesse caso seria uma PG. Só que se você coloca só o termo 2 e 4, eu não tenho como definir que sequência é essa, se é uma PA ou uma PG. Então, para você definir uma sequência, é fundamental que você tenha pelo menos 3 termos. Se você coloca aqui o 6, com certeza, né, eu posso garantir que vai ser uma PA. Né? Por que é uma PA? Porque se você fizer aqui ó, o A2 menos o A1, que é a nossa razão, né, vai dar 2. E se você fizer o A3 menos o A2, também vai dar 2. Né? Então isso me garante que é uma PA. Com certeza isso aqui ó, não é uma PA, porque se você fizer 4 menos 2 dá 2, e se você fizer 8 menos 4 dá 4. Então não caracteriza uma PA, porque o que acontece numa PA, né? O que caracteriza uma PA? É o fato de você pegar um termo e subtrair do seu termo de posição antecessor e dar sempre o mesmo valor. Né? Então, se você tem aqui A2 menos A1 dando 2 e A3 menos A2 dando 4, né? Então não é uma PA. Né? Beleza? Então é fundamental que para que você determine uma sequência que tenha pelo menos 3 elementos. A não ser que o enunciado diga, ó, considere uma PA que tenha o primeiro e segundo termo 4. Se o enunciado disser que é uma PA, então com certeza você pode afirmar aqui que o terceiro termo vai ser 6. Mas se ele não falar que tipo de sequência que é, você não pode definir se é uma PA ou uma PG. Tá certo? Então tá. Vamos fazer um exemplo aqui, aí eu já finalizo. Então, vamos considerar aqui a sequência, ó, seguinte sequência. Primeiro, será que ela é uma PA, essa sequência? Vamos ver aqui, ó. Se a gente pegar o A2 menos o A1, aqui vai dar menos 3, né? Se você fizer 4 menos 7, dá menos 3. Se você fizer 1 menos 4, dá menos 3. E se você fizer menos 2 com menos 1, também dá menos 3. Então, a gente, com certeza, essa sequência aqui é uma PA. A gente obteve a razão dela, né? Fazendo aqui A2 menos A1. Né? Isso aqui deu 4 menos 7, que é igual a menos 3. Então, essa é a razão da nossa PA. Então, se essa razão é negativa, significa que essa PA é decrescente. Então, vamos supor aqui que eu queira achar, por exemplo, o A132. Tá? Como que eu acho o A132? Eu posso fixar o A1, porque eu tenho o A1, então eu posso escrever que é o A1, mais 132 menos 1 vezes a razão. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? O A132 vai ser igual ao A1, que é 7, mais 131, né, que é 132 menos 1, vezes a razão, que é menos 3. Então, aqui eu vou ter 7 mais com menos dá menos. Cuidado, que é o que você tem que resolver primeiro a multiplicação. Então, mais com menos dá menos, vai ficar 393. Então, aqui o A132 vai ser igual a menos 386. Tá aí, ó.